Paz e graça de Jesus aos irmãos. Eu quero ler aqui, irmãos, em Números, capítulo 12, versículo 7. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade de sua carne já estava consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, roga-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram Miriam. Porém depois o povo partiu a Azerote, e acampou-se no deserto de Parã. Irmãos, quando nós estudamos, né, acerca de Moisés, lemos acerca de sua história, Moisés, acima de tudo, acima de qualquer coisa, ele era um líder, né? Diferentemente de outros personagens bíblicos que nós podemos comparar, como no caso de Davi, até mesmo Abraão, eles não são comparados assim a um líder de um povo, né? Eles não estavam à frente de um povo, apesar de serem servos de Deus, terem sido homens exemplares para nós, mas a história de Moisés, ela tipifica muito a questão da liderança, da autoridade, né? E esse texto aqui que eu li, ele representa muito bem isso. Nós temos muitos outros, mas esse representa muito bem. Para a gente contextualizar o que aconteceu, Moisés ele se casa com a mulher, né, Cusita ou Etíope, e Miriam vai até Moisés e reclama. No versículo 2 do capítulo 2 diz assim: porventura falou o Senhor somente por Moisés? E não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era um homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então eles foram para um determinado local, os três, né, que eram ali, digamos assim, as pessoas mais experientes, né, os irmãos de Moisés, né, e ali, naquele levante de Miriam, acatou para ela, ocorreu para ela o que nós acabamos de ler, né? Ali Deus repreendendo a Miriam, dizendo que Moisés ele falava com ele face a face. É como se Deus tivesse dito a Miriam que ele não precisava de representantes para repreender Moisés, porque ele mesmo poderia repreender a Moisés. E por causa dessa rebelião, desse simples questionamento, entre aspas, né, Miriam sofreu esse dano. Ela ficou leprosa, ficou com a pele ali branca como a neve, aqui diz o texto, né? E não só isso, por causa dessa rebeldia, ela atrasou, né, a caminhada. Tiveram que ficar esperando ali 7 dias. Moisés clama a Deus para que o Senhor a cure, mas Deus disse que ia punir, né, para que ficasse como exemplo. Então Moisés também enfrentou, irmãos, vários tipos de rebeldia, né? No capítulo 16 já temos novamente, né, deixa eu ver aqui o nome dos Coré, Datã e Abirão. Então, esses 3 homens também se levantaram contra Moisés, foram punidos, né? Temos outros exemplos aí. Então, Moisés simboliza muito essa questão da liderança, da autoridade, como nós devemos tratar aqueles, né, que receberam cargos de autoridade. Hoje em dia, nós vemos uma crise, né? No meio até do povo de Deus, que deveria, digamos assim, considerar os seus pastores, tê-los, né, como autoridade na igreja. Hoje em dia, com essa adesão da internet, com essa propagação da internet, em que todo mundo tem a sua opinião sobre tudo, sobre todas as coisas, a gente vê, às vezes, pessoas, né, de uma mesma comunidade se opondo à liderança, né, se opondo ali aos seus guias. Moisés, aqui, né, ele poderia ter feito uma coisa errada, porque havia essa restrição para se casar com a estrangeira. Será que essa estrangeira
estaria cumprindo todos os requisitos para ser considerada, né, uma mulher ali do povo de Deus, né, porque tinha essa questão, se um estrangeiro ele se submetesse, né, a todos os requisitos, ele poderia ser considerado um judeu, certo? Talvez aqui também foi um preconceito de Miriam, só porque a mulher é etíope, né, ela não era da descendência mesmo de Abraão, de forma pura, tá certo? Mas, enfim, eu acredito que a questão aqui de Deus ter, digamos, punido Miriam foi só pelo fato dela ter se levantado contra Moisés de forma rebelde, né? E a gente sabe pela Bíblia que a rebeldia, irmãos, ela é tão grave que ela é comparada à feitiçaria, né? Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade e a idolatria. Porquanto tu rejeitastes, né, a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Né? Então ele se rebelou aqui no caso de Saul, tá certo? Então que nós, irmãos, possamos, quando tivermos alguma coisa divergente e tudo de nossa liderança, que possamos falar com temor, né? Possamos falar com reverência, porque queira ou não, aquelas pessoas ali foram constituídas, né, para nos guiar, para estar à nossa frente. Ou seja, se você não viu, digamos assim, a eleição de um pastor, já entrou na igreja, já aquela pessoa já era pastor ou já era o líder, então nós devemos todo o respeito a ela, os mais antigos, né? Para que nós não caiamos nesse espírito aí da internet, de que todo mundo tem a sua opinião, todo mundo tem o seu pensamento, meu pensamento é esse, é diferente, é divergente, né? Hoje em dia nós vivemos isso meio que uma desgraça. E eu me baseei para falar sobre isso no livro do Otmani, né? Quem já leu se maravilha muito com esse livro. O livro tem por título Autoridade Espiritual. Até aconselho que quem não leu, né, foi até uma indicação do pastor, lê esse livro, porque esse livro ele vai falar como é que nós devemos tratar nossas autoridades e como é que as autoridades devem se portar, né, diante do povo, porque muitos podem também confundir autoridade com autoritarismo, e autoridade não é autoritarismo. Autoritarismo é aquela pessoa que a vontade dela prevalece. Enquanto a autoridade, ele, digamos, tem algo que o rege, que é a própria palavra, ele se baseia, ele age de acordo com a palavra, toma decisões de acordo com a palavra, decisões firmes, né? Mas ele não faz com que as pessoas realizem, digamos assim, aquilo que ele está indicando como se fosse algo que a pessoa não pudesse fazer, não pudesse contrariar sua própria vontade, né? Eu comparo um guia, eu comparo um pastor, semelhante a um guia, né? Que tem um mapa, ele me diz apenas o percurso que eu devo percorrer, o percurso que eu devo ir. Mas ele não me diz como é exatamente o percurso, porque até onde eu devo ir, o mapa ele só me diz uma linha retilínea, né? Ele não me mostra os vales, ele não me mostra o clima, ele não me mostra, digamos assim, a temperatura. Então essas coisas eu vou descobrindo na medida que eu vou andando. Mas eu vou ali seguindo o meu guia, né? Seguindo aquele que está me orientando. Então, a partir do momento em que nós, né, digamos assim, nos rebelamos contra aqueles que são nossos guias, nós estamos num pecado aí de feitiçaria, como se nós fôssemos feiticeiros, macumbeiros, né? Obstinados. Então, é um pecado até de idolatria. A idolatria é do ego, né? É o meu eu, não eu penso assim, eu acho isso, eu acho aquilo, né? Hoje em dia vivemos muito nessa crise, né? As pessoas, como diz a Bíblia, né? Nos últimos dias os homens serão obstinados, serão incontinentes, né? Não terão continência, não terão disciplina, não serão, não serão pessoas disciplinadas, né? Então, irmãos, que nós possamos ver em Moisés, que nós possamos ver em Moisés não apenas alguém, digamos assim, como servo de Deus, né? Que possamos ver em Moisés uma figura de liderança, né? Como um líder deve ser, como um líder deve se portar. Lembremos aquela passagem que Moisés também, ele estava querendo atender todo mundo, né? A nação toda, aí ficava sentado e ouvia. Aí chegou ali o seu sogro, né? Agora eu esqueci o nome, Jetro, e Jetro aconselha a ele digamos, fazer grupos menores, né? De 100, de 50, 10 e assim, né?
regressivamente, né, desses número de pessoas aí, que os problemas menores, esses líderes de grupos menores resolveriam. Os maiores tinham que trazer a Moisés. Então vemos na história de Israel, nesses 40 anos que eles ficaram ali no deserto, né, uma tipificação de como deve ser uma liderança, a tipificação de como deve ser aqueles que estão sob essa liderança, né? Em Moisés a gente vê muito essa questão, né? Essa questão de líder, essa questão de mansidão. Aqui diz que ele era o homem mais manso da terra, ou seja, para a pessoa ser líder, né, ela tem que ser mansa, ela tem que ser disciplinada, como diz a escritura, né, que os pastores devem ser pessoas disciplinadas, pessoas que não entram em contendas por qualquer coisa, né? Então, irmãos, a meditação para os irmãos é acerca disso. Então, que nós possamos refletir, né? Quem são os nossos líderes, os nossos pastores, o que é que eles estão dizendo, como é que eles estão nos guiando. Tem a possibilidade de se equivocar? Tem a possibilidade de se equivocar. Mas a forma como nós vamos chegar para eles e dizer isso, questioná-los e conversar com eles, não é como nós vemos muito por aí, né? Pessoas se opondo de forma rebelde. Temos que chegar, conversar, né? Não mostrar, olha, eu penso diferente do pastor, só para dizer que tem um pensamento divergente, né? Para dizer que não é como os outros, é diferente. Esses pensamentos aí, irmão, são abomináveis, né? São antibíblicos. A pessoa quer ser tão bíblica que ela acaba sendo antibíblica, né? Então essa é a minha reflexão para este dia. Que Deus abençoe.